Vocês todos estão vendo aí que está tendo essa discussão aí gigantesca, né? Nego se matando, saindo na rua, tacando fogo no outro, coquetel molotov na casa do outro. Tô brincando, não tá assim não. Que é sobre a tal da PL aí, da PL das fake news, né? Que chama, né? 2630. 2630, isso mesmo. O Álvaro, um cara estudioso, né? Ele fez um estudo, podemos dizer assim, do texto da PL, tá, galera? Então, qual que é a nossa ideia aqui? Só para vocês terem. Nós não queremos tomar lado nenhum, nós vamos mostrar aqui para vocês a análise que o Álvaro fez do texto, entendeu? Das coisas, de quem defende, o que defende, quem é contra, do que é contra, entendeu? Dá esse panorama para vocês. E aí, com base nisso, você pode ler também, o texto está disponível, né, para qualquer pessoa ler. Você pode ir lá ler. E mais essas informações, isso pode ajudar você a definir aí na sua cabeça tudo isso. Certo? Inclusive, é isso? fez sem viés, né? Na verdade, é uma análise sobre o que realmente está no texto. Isso. Aqui só um adendo. Eu separei só 3 pontos. Tá? O texto tem vários. É que são 3 para a gente começar. E essa análise não está escrita, ela está na minha cabeça. Tá? Eu li, pensei isso aí hoje durante o dia, no meio de várias outras coisas, mas eu realmente li o PL. Ele tem 110 páginas. Ele tem quase 100 apensos, 100. Né? 88 a gente contou, né? Então, assim, ele é um texto que você tem que ler com uma certa sapiência, assim, porque não é uma leitura fluida. Muito do que está escrito no texto que estava ontem no Congresso diz respeito a alterações de outras versões do texto, é isso que está escrito lá. Então, você tem que ter um certo jogo de cintura para ler, mas eu já falei muito sobre esse texto em outras ocasiões, desde 2020, estou debatendo isso, então eu acho que a gente pode... Sim. Isso aí começou quando? Em 2020? Não, em 2020 ele surge a primeira versão. Naturalmente, esse texto, né, a ideia de você ter um sistema, um marco regulatório que originalmente era muito mais um marco genérico da internet... Porque antes tinha aquele marco regulatório, né? Não, você tem um marco civil, né, lógico. Isso. Mas assim, de você ter alguma coisa que é focada mais nas redes sociais, né? Esse era o princípio, e com foco na questão da desinformação, é algo que está rolando aí pelo menos desde 2017, final de 2017, começo de 2018, claramente. Tá? Então, assim, é uma eleição para trás o papo. Entendi. Muito bom. Aí, vamos colocar aí na tela, né? Põe aí. Coloca aí na tela, Cris. E outra coisa que a gente vai falar não tem nada a ver de ser a favor ou contra. Ele só não, nosso vai... papel é de cientista, né? Exatamente. Ajudar as pessoas a entender e tomar partido do jeito que elas quiserem. Exatamente. Exatamente. É um papel mais hermenêutico, né? Vamos na interpretação. Então, olha só. O título aqui é Plataformas de conteúdo tornam-se corresponsáveis pelos conteúdos veiculados. Isso daí é uma visão minha. Assim, na minha visão, o que está colocado nesse pedaço significa isso. Você deve avaliar do seu ponto de vista se é bom ou é ruim. E o que está colocado nesse pedaço, na página 49 do PL, da última versão do PL? As plataformas devem ter o chamado dever de cuidado. O que quer dizer dever de cuidado? É um dever de responsabilidade, em que os provedores, que são quem fornece o serviço, devem atuar de forma diligente, quer dizer, devem atuar de maneira proativa, de maneira sistemática, para prevenir. Prevenir significa não necessariamente o conteúdo deletério existe, uma ação de mitigação de risco precisa acontecer, então tem um sentido muito específico em prevenir, né? Ou mitigar, que quer dizer, o que você faz quando a coisa já aconteceu, práticas ilícitas no âmbito do seu serviço. Então, no final das contas, a leitura é que, na medida em que você precisa mitigar risco, a grande questão está na prevenção. Na medida que você quer mitigar o risco, não o impacto do que já aconteceu. Você se torna corresponsável. Essa é a ideia. Quem é a favor disso diz, olha só, porque as plataformas não são responsabilizadas, elas não investem o suficiente na curadoria de conteúdo, e isso leva a uma explosão de fake news, isso leva também a estruturação e comunicação em grupos extremistas, grupos que planejam atacar escolas e assim por diante. Essa é a tese. Quem acha o contrário diz o seguinte,
Primeiro, do ponto de que concorda com o argumento das próprias redes, as redes dizem o seguinte: olha, eu trabalho com sistemas de AI, eu trabalho com sistemas de identificação automática. No final das contas, eu trabalho com uma escoragem. Eu dou uma nota, um rating para cada conteúdo. É assim que eu distribuo todo tipo de conteúdo. Então, eu vou identificar um conteúdo como potencialmente tóxico de acordo com flagzinhas que vão sendo convertidas em notas. Então, ele tem essa palavra, ele tem não sei o quê, ele tem... E aí, ele vai entrando nesse funil da potencial toxicidade e quando ele passa de determinado limiar, ele é eliminado. O que eu preciso fazer para atender isso é reduzir, né, aumentar a minha sensibilidade e, portanto, reduzir a quantidade de conteúdo que passa pelo meu funil. Ou seja, é possível que muito conteúdo que não seja tóxico, fake news, deletério, nem nada disso, seja eliminado pelo algoritmo. Nas entrelinhas, a minha leitura é o problema que a gente está vivendo, eu falei de uma maneira que parece complexa, né? Mas por quê? Propositadamente. O grande lance é, esses algoritmos de reconhecimento não são semânticos, eles não são tão bons assim. Não é verdade que existe um sistema de inteligência artificial tão capaz quanto um ser humano que vai olhar e vai falar, não, isso aqui é pilantragem. Ah, isso aqui não é. Não existe. Então, é isso que está nas entrelinhas e não está sendo colocado. Mas aí o quê? Elas teriam que colocar o quê? O ser humano para fazer esse trabalho. Isso é impossível. É impossível, né? É o argumento delas que você não tem como manter. Já existe, né? Então já tem uma. Mas assim, você não consegue fazer a curadoria de todo o conteúdo, a não ser que você mude o modelo de negócios, porque apesar dele ser baseado em anúncios, você tem aí uma limitação sobre como fazer isso, porque o custo vai à estrela e também isso causaria lentidão, etc. Então, esse é o argumento contra essa tese. O contra-argumento das pessoas que são a favor é: olha, beleza, mas é melhor a gente viver com um funil que seja mais estreito, com limiar mais baixo para detecção, e aí com isso a gente ter perdas de conteúdo, mas por outro lado a gente garantir a mitigação de risco, do que o contrário. Quem contra-argumenta esse contra-argumento diz, porém, é uma ilusão você achar que as pessoas que estão planejando ações de ataques a escolas, que estão querendo divulgar fake news de verdade, sabe assim, sistematicamente, que elas não vão encontrar outros meios, maneira, e no final dos contos o que você vai fazer com isso é simplesmente policiar as terras já policiadas, fazendo com que a vida de todo mundo fique pior, enchendo o saco, sem no fundo combater o problema, como tal a gente vê em tal outro lugar, não sei o quê, onde no limite as pessoas vão lá e trabalham e se comunicam muito mais por sistemas de VoIP, que é muito mais difícil de você controlar, e ponto final. Então, esse é o debate com os prós e os contras dos dois lados sobre esse ponto da PL. E aí eu vou dar o meu exemplo de vida real, galera, desse negócio, desse funil aí, do negócio ser tóxico ou não. Até pouquíssimo tempo, todos os meus vídeos que tinham buraco negro, todos eles, nenhum deles era monetizado. Nenhum. Porque o buraco negro para o YouTube não é buraco, é outra coisa. Não é a questão do buraco negro, mas a palavra negro... Não é a questão negro, não. É o termo buraco negro. O termo buraco negro para o YouTube, vocês aí sabem o que, com certeza vão saber o que ele está pensando. Uhum. O buraco negro para o YouTube era uma outra coisa. Aí, toda vez eu ia lá e falava, não, YouTube, buraco negro é um objeto, papapá. Aí demorava lá 2, 3 dias, pum, voltava. Aí, beleza, passei... Às vezes nem subia, pelo menos os meus, para subir, se eu colocasse o título buraco negro, não ia de jeito nenhum. Aí eu tinha que fazer um outro título, aí depois que ele tivesse subido, né, que ele tivesse tivesse no canal já, eu ia e trocava o título. Muitos não subiam, e os que subiam amarelo lá. Voltando a esse negócio aí, esquece, cara. Todos meus vídeos de buraco negro não vão passar nesse funil aí. Porque os caras vão ter que meter um baita de um threshold ali violentíssimo para barrar tudo. Você acha que o buraco negro vai passar, cara? Não vai, entendeu? Então, é isso aí, né? E aí? Fica como? Meus vídeos são tóxicos? Não são, né? Porque eu tô lá explicando o que acontece com a coitada da estrela que passou perto de um objeto lá e foi engolida. Aí, não é uma coisa simples, né, cara? Não, um debate altamente complexo. Por isso que é legal o que a gente está fazendo, né? Que isso. Vamos para o próximo?
Vamos, sobe aí o próximo ali. Então, o negócio é o seguinte, fazer isso Não, e às pessoalmente... vezes, uma coisa também que acontecia é que, tipo, vai para análise de humanos. E eu não sei qual era o humano que analisava, que deixava ainda. Tipo, não passava. Porque, na verdade, a análise é um sorteio. Não tem. Então, mundo. foi isso que a gente falou. Não tem. Não tem. Existe análise, mas ela é uma heurística que sorteia alguns. Não é só sorteio, na verdade, loteria. Mas tem uns critérios que levam à análise efetiva do humano. Tem outra. Entrar no pool de análise humana não significa que o humano vai ler o texto, Sim, ou ver o vídeo, exatamente. etc. E tal. Então, mas as plataformas já falaram que fazer isso, para o ser humano lá fazendo isso, não dá. É impossível, né? Não dá. O argumento é esse. Eu não quero. A sabedoria é não tomar partido aqui. Sim. Não, o mas argumento é que não vão fazer. Que não vão fazer. Que não vão fazer. Entendi. Uma outra coisa que está nesse ponto aí, não sei se está nesse, que muita gente diz que existem coisas que são preferidas e outras que são preteridas, né? Dentro dessas plataformas. YouTube, no que for aí. Às vezes você posta um vídeo lá, o seu vídeo não vai, mas o vídeo de uma outra pessoa que fala da mesma coisa que você, vai. Então, aquilo ali não pode ser um robô. O que eu quero dizer é o seguinte, parece que existem em determinados pontos vamos dizer, da cadeia ali, de você subir um conteúdo, aparentemente tem uma interferência humana para preterir determinados... Acho que não, tá? Não existe? Não, claro que eu não tive a honra de fazer o algoritmo do YouTube, nem do Instagram, nenhum desses, mas eu fiz de gigantes brasileiros, assim, empresas listadas, enormes. E muitos têm isso que a gente chama de sistema de alçadas, que é um sistema de avaliação intermediário. Tá? Então, isso aí é uma alçada. Isso que você estava descrevendo é uma alçada. Em geral, ele funciona da seguinte maneira. Se você já passou pelo funil, já foi barrado no funil, ele barra você com maior probabilidade. Ele não é simplesmente que ele barra o conteúdo, ele barra histórico e pessoa. Você já está com um isso, flag ali. Você não é só que você tem uma blacklist, você tem a whitelist, tá? A whitelist, inclusive, já deu escândalos que são assim, pessoas. Isso existe de verdade, não sei se hoje em dia é mantido, mas todas as plataformas tinham whitelists de personalidades que podiam falar o que elas quisessem, tanto faz. Tá? Isso é famoso, que botavam vídeo de nudez, não tinha problema nenhum, entendeu? Então, isso já existiu, não sei se ainda rola, mas blacklists com certeza. Mas as blacklists também são escoradas. Então, assim, você tem desde a coisa mais blacklist de todas até aquilo que está próximo de não ser. A propósito, assim, eu nem sou especialista em redes sociais, nem você sabe que eu não sou. Eu, tradicionalmente, sou o cara que era refratário a isso, eu nem não tinha, né? Mas eu tenho uma empresa que fabrica o negócio. Então, uma curiosidade muito interessante até de se pensar. No final das contas, o risco de tentar tapear o algoritmo é que se ele te colocar numa blacklist, o custo vai ser muito maior do que o benefício da tapeação. Então, é assim que ele pune. Então, não é só... Eu estou falando isso, não é simplesmente good to know. Não, é assim... A blacklist serve como uma forma de punição também. Ela não é simplesmente uma heurística de risco. Não, os sistemas algorítmicos não são... É o famoso shadow ban lá, né? O shadow... Exatamente. Coloca lá no canto e isso, ele está te dando palmada com aquilo. Ali, né? Exato, aquilo ali não quer dizer... da sala. Isso. Aquilo não quer dizer simplesmente, você está aqui numa zona negativa porque você não está nesse momento atingindo as nossas, né, as expectativas do que é aceitável. Não é isso, não. O conceito de punição existe efetivamente, então ele joga num canto mais sombrio, por assim dizer, e você fica lá. Então é por isso que às vezes um passa, o outro não passa. Porque é um negócio que você não pode... enfim, ser retido. Quando você é retido, você está muito mais ferrado do que simplesmente parece, do que, puta, esse vídeo aqui. Não, é muito pior do que isso, infelizmente. Até, lembra, sabe o quê? A lógica de posto de polícia. Como eu moro, né, você sabe, eu moro no condomínio, eu passo bastante pela Castelo e tal. É o seguinte, se você é parado uma vez, você começa a ser parado sempre. Assim, eu nunca fui parado na minha vida. Assim, minha mulher parada... sei lá, ia parado, e aí ia parado. Eles param o carro.
E você fala assim, não, mas tem um sistema heurístico, mais ou menos. Até, entendeu? Até, num sistema, até na lógica da polícia. Para escolher, né? Isso. Não vai escolher tão aleatório. Já que para de novo, né? Isso aí. Então, essa coisa funciona ali. Então, é assim que isso acontece. Beleza. Segundo ponto aí, então. Vai lá. Essa é a minha interpretação. O órgão fiscalizador, da existência de um órgão fiscalizador. O que ele faz? Ele é responsável pela determinação dos conteúdos a serem removidos. Então, a ideia é que exista um órgão e este órgão que delibere, no final das contas, o que precisa ser retirado ou não. E, em última análise, com isso, ele vai ser o determinante, a entidade determinante do que é a verdade e do que é aquilo que transgride, vamos dizer assim, tanto a lei, quanto eu diria até mais do que só a lei, assim, a moral do ponto de vista do que é aceitável, pensando nas coisas que estão numa zona cinzenta e ainda não está bem estabelecido o que é lei ou não. Esse negócio é sequencial? Tipo, passou ali pelo funil, que é um algoritmo. Só que aí tem um órgão fiscalizador. Isso não tem nada a ver com o algoritmo. Entendi. Isso aqui é o seguinte, a gente está falando da PL. Isso aqui está na PL. Na PL é preconizado um órgão fiscalizador. Porque alguém tem que remover o conteúdo. Então, como é que é isso? Mas aí é um ser humano. Seres humanos. Órgão, seres humanos. Isso que eu estou te falando, não tem nada a ver com o algoritmo. Aí, qual que é o trecho? Está na página 49 da versão atual do 2630, né, da PL. O objetivo é criar um mecanismo fiscalizador dos provedores. Os provedores, redes sociais, etc. e tal, poderão, a partir da instauração do protocolo de segurança, ou seja, a primeira coisa é, uma vez identificado um conteúdo tóxico, há um protocolo de segurança, que é um preenchimento, né, uma coisa formal, ser responsabilizados civilmente pelos danos gerados, ou seja, vão pagar multa, vão ter processo para pagar multa, danos gerados por terceiros, ou seja, o Sérgio põe um conteúdo, o conteúdo do Sérgio eventualmente é identificado como um conteúdo que leva a um comportamento deletério, qualquer coisa que seja. A plataforma responde solidariamente no civil e também no criminal por isso. Quando demonstrado tanto conhecimento prévio, tá? Então você sabia, uma das formas de saber é, por exemplo, o conteúdo patrocinado, mas aí que está a parte complementar. Conhecimento prévio sobre tal conteúdo e que não tenham sido adotadas medidas previstas nesta proposta. Isso parece que destoa um pouco, mas a ideia é o seguinte: se você, a premissa é de onisciência. Se você, como plataforma, sabe que um conteúdo tóxico pode emergir ali, você é solidário. Então, na prática... Você deixou passar, você deixou passar. Vai se responsabilizar. Isso. E aí, no meu entendimento, aí fazendo a abordagem hermenêutica aqui, no meu entendimento significa o seguinte: dado que existe esta vertical, por exemplo, essa vertical aqui é pedofilia, essa vertical aqui é fake news político, essa vertical aqui é discurso de ódio. Qualquer coisa que passar dentro dessa vertical, você, por definição, sabia. Essa é a premissa. Quem é a favor desta ideia diz: nós precisamos criar um marco institucional. O marco institucional ele vai impor o seu poder de mando sobre as plataformas, porque as leis e o interesse do Brasil devem se sobrepor ao das plataformas. E, para isso, é necessário que exista essa entidade, e essa entidade ela realmente funcione de maneira ativa, proativa, e a premissa seja, olha, a plataforma precisa saber, ela conhece que tem problema aqui, problema aqui, problema aqui, problema aqui, não tem mais como ela tapar o sol com a peneira e fingir que não sabe. Quem acha o contrário, quem é contrário a isso diz, olha, a grande questão é, quando a gente fala em um órgão, a gente está pressupondo capacidade de determinação da verdade e da mentira. O problema é que alguns conteúdos que parecem que são mentirosos, depois ali na frente vão se revelar verdadeiros. E vice-versa. E existem situações em que um conteúdo não é bem mentiroso.
um erro, ele é errôneo. A pessoa é meio ignorante e fala merda, mas não há intenção de dolo. E a intenção de dolo, para ser determinada numa situação em que ela existe versus nessa outra situação, precisa de uma apuração mais detalhada. De modo que é possível que se crie uma judicialização muito grande, mais do que isso, uma arbitrariedade. Aí essa mesma pessoa que é contra fala, existe um problema ainda além de tudo em cima disso, que é o seguinte, na medida em que governos se sucedem e governos têm as suas estruturas também de preenchimento de cargos e órgãos, é possível que os pesos e medidas de remoção Mudem. Eles acabem Tanto em não tanto tempo. mudando, então o critério de permissividade mude de acordo com o grupo político no poder e essa história inteira se torna uma história arbitrária. O contra-argumento de quem é a favor da criação desse órgão é, olha, isso pode até ser verdade. O problema é que sem esse órgão não é possível se agir diretamente sobre as plataformas, porque no final das contas, para eu multar, eu tenho que ter alguma entidade governamental dizendo aqui está o dolo. Se eu não tenho essa entidade, todo esse arcabouço ele cai no vazio, porque eu não tenho como ir lá e falar, olha, este grupo que tem poder de dizer, olha, está aqui a plataforma X mais uma vez deixou passar um discurso de ódio, não sei o que, esse discurso de ódio levou a qualquer coisa, a coisa, né, desaparece. Então, esse é o argumento. O contra-argumento em relação a isso é, tá bom, então me mostra quem é que vai fazer. E o último a ser levantado era a Anatel. E aí o contra-argumento de quem está no lado de perguntar isso é dizer assim, desde quando a Anatel tem um grupo minimamente capacitado para discutir isso? Cadê a formação desse grupo? Cadê as heurísticas de avaliação de conteúdo que possam ser compartilhadas entre as pessoas? Me mostra qual é o sistema de escoragem. E aí essas pessoas falam, você sabia que a construção de um sistema como esse, por exemplo, uma plataforma de o que quer que seja, de seleção profissional, de social media, etc. e tal, é a etapa central do negócio? Você sabia que entregar o que interessa para quem interessa e não entregar é o trabalho que eles fazem? E você está dizendo que você vai fazer um análogo desse trabalho com o humano sentado numa sala sem você ter nenhum critério técnico construído? Então eu prefiro que você construa antes e não que você vá lá e queira passar o negócio. A pessoa, o grupo que é contrário a esse argumento vai lá e fala assim, olha, eu não posso construir antes porque a construção disso realmente, como você está dizendo, é complexa, custa caro, demora. Se eu for entrar nesse papo de construir antes, esse PL só vai sair daqui a 10 anos. E toda vez que se fala que precisa construir antes, na prática o que você está querendo dizer é adie. E para a gente não adiar e aproveitar o momento, que é um momento importante, porque a sociedade urge e as escolas estão sendo atacadas, a gente precisa agir agora. Porque se a gente agir agora, a gente vai gerar um movimento para a construção disso. Quem é contra esse argumento fala, só que desde 2020 existe esse projeto. O que você estava fazendo sentado na cadeira, dormindo, tomando... Você não colocou isso Você não pra frente, fez né? isso daí nesses últimos 2 anos e tanto. O que você estava fazendo? Você estava dormindo? Aí, quem do outro lado acha que vai contra-argumentar, vai dizer assim, não, meu querido, teve pandemia no meio do caminho. Você sabia que teve pandemia? Aí quem do outro lado vai dizer assim, verdade, só que os GTs do governo funcionaram em regime remoto. Aí do outro lado vai dizer, sim, mas tinha outro governo. E não era interesse do outro governo fazer isso. Então só agora pode ser feito. E aí esse debate ganha esse formato e aí cada um que tome o seu ponto de vista para pensar como quer. Vou dar o exemplo de novo, do buraco negro, entendeu? Vai que o buraco negro cai no cara lá no órgão, né? Vai cair lá no órgão. Pô, o Gordão Foguetes aí, cara. Esse Gordão Foguetes aqui, todo dia quer postar vídeo de buraco negro. O que esse cara tá querendo, esse buraco negro aqui, cara? Entendeu? Vou começar a barrar o vídeo desse cara, entendeu? Ué, isso é um órgão, não é? O cara pode pensar nisso, né? Se a gente não sabe, por exemplo, qual é a formação, se a pessoa não tem ideia do que é um buraco negro. Entendeu? Eu tento pensar que isso não aconteça. E além do buraco negro, Sérgio, uma coisa também, não sei se nos teus vídeos caía, o meu também, era anã branca. Porque é termo pejorativo. Qualquer termo pejorativo que você coloca no vídeo, os vídeos sobem de coisa de... Galera, eu tô falando aqui de coisa de astronomia, cara, que não vai mudar a vida de ninguém.
Entendeu? Aliás, um vídeo tá lá de buraco negro ou não tá, também não vai mudar a sua vida. Mas eu tô falando em que nível que pode chegar. Já que a gente não sabe quem que vai estar lá nesse órgão, a pessoa pega lá e fala assim, pô, anão branca, cara. O que é esse negócio aqui? Esse cara que tá zoando quem, hein? Tá aqui, ó. Deixa ele do lado. Eu vou fazer o contraponto respeitoso. Assim, eu acho que isso tende a acontecer pouco. Eu acho que não é a grande questão, não. Eu acho que a grande questão é assim. Fulano de tal vai lá e publica um vídeo. Por que o Bolsonaro isso, aquilo? Ou então, por que o Lula isso, aquilo outro? É esse conteúdo que está em discussão. É esse conteúdo. É o conteúdo que, assim, envolve alguma acusação. Entendi. Que pode ser verdadeiro ou não pode. Entendi. Entende? É mais até do que a discussão sobre a toxicidade potencial de algo no sentido assim, vamos lá e vamos invadir o Congresso. Não, é mais uma linha assim, ó, acuso esse daquilo, fez isso, fez aquilo. Por exemplo, você pensar o caso, né, do Marcus Millen e da Dani Calabresa. Eu não queria nem entrar nessa discussão, mas assim, percebe essa discussão de versões? É mais essa discussão que, assim, aí, hoje em dia, as plataformas elas são muito refratárias à remoção de conteúdo. Elas querem mandato judicial. Aqui, a ideia é o seguinte, você tem um órgão que, no fundo, ele acelera esses processos. Ele não é só que ele pensa espontaneamente, ele vai escolher no meio da internet o que ele quer tirar do ar. Isso também vai acontecer, porque ele também vai trabalhar com heurísticas próprias e as plataformas devem mandar relatórios. Mas ele também pode ser provocado. De maneira direta, não está claro se de maneira direta também, mas de maneira indireta ele pode ser provocado com 100% de certeza, entendeu? O que quer dizer isso? Alguém vai lá e, por exemplo, abre um processo, faz não sei o quê e provoca o órgão. Então, essa é a verdadeira discussão. É isso que está em jogo. E aí, vale a pena ter um órgão que vai deliberar o que é conteúdo, o que é fake news, o que não é? Ou não vale? Aí a discussão começa a se abrir. Tem maturidade para ter um órgão? Tem heurísticas para ter um órgão? Mas e se não tem um órgão, tem como mudar uma situação em que a gente vê muita fake news? Entendeu? Então esse é o debate que as partes estão tendo. Mais uma coisa. Essas coisas, o que eu queria entender é isso aí. Essas coisas elas são separadas, por exemplo, lá no primeiro é o algoritmo, né? O algoritmo tem um funil e aí você vai, o que os caras estão querendo é puxar ali a régua, né? Para um determinado ponto onde vai barrar mais coisa. Não. Essa é a resposta das redes sociais sobre isso. O que o governo está querendo é responsabilizar civilmente o cara. Sim. Aí as redes sociais falaram, não tem como fazer isso com o ser humano. O que a gente pode fazer é pegar isso aqui, puxar para cá e vai barrar um monte de coisa. Isso é uma coisa. Essas coisas que foram barradas é que iriam para esse órgão aqui? Ou não? Isso aí é uma outra coisa? Não necessariamente, totalmente diferente. Não. Ah, tá. Claro que não. Esse órgão ele pode pegar alguma coisa que não foi... Que passou pelo funil. Não, ele só vai pegar coisa que passou pelo funil, porque ele só vai pegar coisa que está na internet, que já está nas redes sociais. Exatamente isso. Ele só pega... Esse aqui, ó. Ali a discussão é, se você deixou passar um conteúdo tóxico, fake news, um grupo neonazista que está combinando um ataque racial, ideológico, sexual, contra criança, o que quer que seja, você é responsável civil, porque esses problemas são conhecidos. Aqui o papel... Por que o seu algoritmo não barrou antes? Seria esse o papo. Exatamente. Ou porque você não botou gente cuidando do assunto, tá? Até uma discussão... esse é o papo. E aqui o papo é outro. O papo é assim, tá bom, independentemente de eu te processar, de você ser responsável, existe conteúdo que potencialmente ele passou, ou não importa, ele potencialmente não era detectável desta mesma forma. Até porque não necessariamente o conteúdo removido aqui vai ser o conteúdo que vai gerar responsabilização civil lá. Entendi. Não é tão... As coisas não são tão... Eu estou me sentindo o próprio advogado, engraçado isso. Mas, enfim. Não, entendi. A exegese do texto permite entender isso. E os debates que eu assisti, fiquei perdendo tempo vendo isso aí. Mas perdendo não, né? Mas é porque... você já viu como é que é político falando, né? Não, tá doido. Você fala, cara, eu queria pegar... Ainda bem que você tem. Eu ponho na velocidade máxima de tudo. Assim. Entendi. Mas, enfim... Então, isso aqui é uma coisa um pouco diferente. Agora, quando a gente vai para a essência, para a semântica, aí são muito diferentes. Uma é, você é responsável. Quando a gente está falando em você é responsável, não é um político falando mal do outro, não é isso. Não é esse papo. É você responsável pelo discurso de ódio, você é responsável pelo cara que está planejando atacar a escola na sua rede social, você é responsável pelo cara que está promovendo ódio racial, então racista, ou isso. Você é responsável. Aqui o papo é muito mais o de remoção
provocada no fundo, sabe? Entendi. Tá, agora Falou entendi. mal desse cara, falou não sei o quê. Não, agora entendi. Esse é o papo. A ameaça, no caso. Oi? A ameaça. Mas não precisa ser ameaça, né? Tipo assim, Qualquer coisa que eu me sinto, eu vou lá e provoco o órgão, né? Falar Isso. lá, o Álvaro falou mal de mim lá ontem, Ó, lá tá no ali podcast. o ó. post do negócio, ó, esse programa tem que derrubar porque isso aqui é falso, porque isso, porque aquilo, isso aqui tá atentando contra a minha moral, papapá, eu tô aqui as provas, então eu quero que tire do ar. Né? Porque isso é uma coisa que você pode fazer hoje em dia, você vai lá e abre um processo, tem nada de diferente. A grande questão é, existe um órgão que, de alguma forma não especificada ainda, mas eu entendo que é judicialmente, pode ser provocado e pode ter uma ação mais expedita, mais rápida. Você não precisa esperar o juiz julgo. Não. É assim, Rapidamente cai o conteúdo do cara. ele manda descer, você não precisa, por exemplo, não precisa mais do mandado judicial para ir lá no Google e falar, Google, ó, tira esse link do ar, que dá muito trabalho, demora muito. Não, esse órgão foi lá e, de ofício, fez tirar o do ar. É assim que eu entendo. Com certeza é assim do ponto de vista semântico. Se o processo vis-a-vis vai ser exatamente dessa forma que eu estou falando, impossível de dizer, não é porque eu não sei, porque eu não sou advogado, não é isso, é porque não está definido. Mas é o mais racional é imaginar que algo muito nessa linha vai acontecer e que a grande questão é a velocidade de remoção de conteúdo. Entendi, saquei. E só para o pessoal entender, né? Esse negócio é tão complicado que foram 88 versões, viu, galera? Que esse negócio foi passando. Esse texto aí é o último, né? Ou seja, ele passou por quase 100 modificações. Pra você ver que o negócio não é simples, não. E se você lê essas 110 páginas, boa parte delas fala sobre as modificações. Porque agora a gente tirou isso, botou aquilo. É muito divertido. Não. É um sobre divertido, imagina. Entendi. Chato. Vamos lá pro último? Vamos lá, Cris. Esse aqui é um pedaço que fala sobre imunidade parlamentar. Qual que é a ideia? Essas regras, elas não se aplicam da mesma maneira para os funcionários públicos. Especificamente aqui a grande questão são os políticos, mas a coisa é colocada de uma maneira um pouco diferente, mas o foco está nos políticos, ou seja, existe dentro do arcabouço do PL um argumento em defesa do espaço expressivo do político. É isso. Então, como é que a gente lê isso? No capítulo 8, que trata da atuação do poder público, tá, isso eu estou lendo literalmente do PL, acrescentamos um novo dispositivo para dar maior proteção das contas de interesse público, a fim de evitar ações de intervenção que impactem a circulação. Para que, olha só, o primeiro ponto que eu li é sobre exatamente as plataformas serem responsabilizadas se elas deixarem passar alguma coisa. Isso não vale, portanto, para o conteúdo do político. Pelo menos, claro que o conteúdo do político, ele falar e publicar pedofilia, vale. Mas quando ele envolve algumas das discussões que eventualmente ali em cima caberiam, aqui não se aplica. Aqui ela passa. Entendi. Então, a primeira coisa. Então, essa primeira parte pode ser lida assim. As próprias normas da plataforma precisam ser tweakadas para o político, entendeu? Ou seja, esse funil, ele não pode ser aplicado indiscriminadamente. Então, existe uma questão, né, subjacente que há uma necessidade de, não é qualquer funil, não é assim, então agora você sobe o funil, não passa mais nada. Falou a palavra Senhor, não entra. Não, você tem que entender qual é a fonte que está falando, tá? E se essa fonte é uma conta de interesse público, é diferente. Segue. Então, impacta em circulação, disponibilização, promoção, redução do alcance, ou seja, shadow ban não, ou remoção de conteúdo dessas contas. Aí entra de novo a questão de, né, a remoção do conteúdo, que seria a coisa mais extrema, ela aqui está explicitada. Então, não é só que você tem que aplicar regras diferentes, é que especificamente a remoção do conteúdo da rede social, do Google, etc. e tal, ela é, vamos dizer assim, prejudicada não quer dizer negativa, é uma palavra negativa, tem uma conotação negativa para muita gente, mas do ponto de vista do uso mais formal, só quer dizer assim, ela é reduzida, tá bom? Quem é a favor
dessa medida diz assim, olha só, a Constituição já garante a imunidade parlamentar. Não tem absolutamente nada de errado, absolutamente nada de novo nisso aqui. Não tem por que nem ter debate. Quem é contra diz... Porque a lei do Brasil está acima de qualquer coisa. Exatamente. Se tá, e acabou. Quem segue a Constituição, segue né? a Constituição. Quem é contra diz de maneira inteira. Claro que, gente, um parênteses, é claro que eu estou falando quem é contra. Não, as pessoas só, na maior parte, falam em racionalidade. Vamos imaginar interlocutores inteligentes e racionais dialogando nesse assunto, tá? Então, de novo. Então, o interlocutor inteligente e racional que é a favor dessa parte, desses parágrafos, vai dizer assim, que são vários parágrafos que estão lá nesse capítulo 8, que eu citei de uma outra parte do texto porque ficava mais curto, mais fácil de vocês entenderem. Não que vocês tenham dificuldade, mas mais curto, mas enche menos o saco. Vai dizer assim, olha, a grande questão é que a Constituição já segura esses direitos. Quem é contra diz, se é assim, não tem nenhum sentido você botar no texto, você só aumenta a complexidade e o tamanho do texto. A legitimidade da ação, daquilo que é garantido, os direitos constitucionais, não precisa ser replicado em projeto de lei, não tem nenhum sentido fazer isso. E como eu acredito que nós devemos ser racionais, então você precisa tirar imediatamente. Porque senão eu vou botar a Constituição inteira aqui. Qual é o sentido de você fazer isso? Quem fala do outro lado fala assim, não, mas é importante porque a gente precisa deixar claro isso. Daí do outro lado a pessoa vai falar, sim, você quer deixar claro que você quer dar direitos diferentes para o político dos direitos das pessoas comuns, criando uma casta especial que vai, no final das contas, tocar a zona, porque eles vão poder falar mentira, xingar, não sei o quê, e ninguém mais pode. Na prática, o que vocês estão fazendo é criando um regime assimétrico através dessa lei que favorece todos os políticos, ou pelo menos os políticos que estão no poder no momento que a lei está sendo aprovada, seja eles quem forem. Porque esses políticos, todos os partidos estão no Congresso, estão no Senado e onde for, porque essas pessoas vão poder se comunicar com mais liberdade, enquanto todos os outros não vão. Então, o que você está criando um processo que é contra a democratização da expressividade, do direito de manifestação de cada um, dos princípios da democracia, na qual todo mundo deveria ser igual, pelo menos você ter um mínimo de isonomia nessas coisas. Nessas coisas, quer dizer, no uso de ferramentas digitais para sua expressão e proliferação das suas opiniões através dos seus contatos ou de conteúdo pago. Quem do outro lado é a favor desses parágrafos, vai dizer, não, veja bem, a grande questão é que se a gente aplicar de maneira indiscriminada os princípios acima aqui, a gente mata o debate político nas redes sociais e aí a gente vai torná-las estéreis. O que a pessoa que é crítica a esse ponto vai falar, mas você está tornando estéril lá em cima, esse é o problema. Então você agora percebeu que você está numa caçapa de bico, tornando todo o diálogo nas redes sociais estéril, e você só não quer tornar estéril para você porque é do seu interesse. E você quer, sobretudo, manter a sua base ativada, porque você, como político, sabe que mesmo quando você não tem cargo público, você precisa dessa base, que hoje em dia é onde você mantém sua sustentação, é nas redes sociais, no Google, etc., é digitalmente mais do que presencialmente, e você quer garantir isso enquanto você tem um cargo público para que você depois possa ser reeleito e assim por diante. O que a pessoa do outro lado vai dizer, não, porque eu sou uma pessoa ética. E assim esse pedaço morre. Esse, evidentemente, é o pedaço mais controverso de todos, e eu diria que tem, assim, realmente uma defensabilidade tortuosa. Entendi. Acabei minha análise. Entendi.